Ele vem, amém? Ele vem buscar a sua igreja, vem julgar o mundo infiel, o mundo corrupto. Ele vem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Que maravilha, essa é a nossa esperança, a volta do nosso Senhor, a volta do nosso Redentor, do nosso Salvador. A palavra de Deus fala a respeito do dia em que Ele vai voltar. A palavra de Deus fala sobre o dia do Senhor em muitos e muitos trechos. Hoje nós vamos meditar no que ela fala por meio do apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Ele fala sobre o dia do Senhor. E é interessante que nós façamos primeiro o contexto histórico de que essa carta foi escrita. Por quê? Porque todos os textos bíblicos, queridos, eles são inseridos em um ambiente histórico e cultural dos seus autores. E no processo interpretativo desses textos, na chamada hermenêutica, é possível nós extrairmos deles princípios universais, aplicáveis a todas as épocas. Por isso é tão importante entender o contexto histórico. Quando nós lemos uma passagem da Bíblia Sagrada, nós devemos fazer algumas perguntas básicas, tais como: quem escreveu? Para quem ela foi escrita? Quando foi escrito? Onde foi escrito? Por quê? Para quê? Como a gente é acostumado a fazer lá no GR, o que Deus está falando comigo? O que eu vou fazer a respeito disso? Portanto, é interessante entendermos o contexto. E vamos entender agora, vamos ouvir agora qual era o contexto quando Pedro escreveu a sua segunda carta. A perseguição por parte das autoridades romanas já havia sido o assunto principal da primeira carta de Pedro. Mas além desse problema, existia um outro que estava tirando a sua paz. E esse problema sempre aconteceu ao longo de toda a história da igreja cristã, desde o começo, que eram os falsos mestres que haviam se levantado e que diziam que o fato de Jesus ainda não ter voltado era uma prova de que os apóstolos, como Pedro e Paulo, não eram dignos de confiança. Era isso que eles diziam. Jesus não voltou, então vocês estão vendo que se Ele não voltou ainda, essa segunda vinda que esses apóstolos tanto falam, isso é uma fábula. É uma fábula que eles inventaram para tirar de vocês, cristãos, a sua liberdade. Era isso que esses falsos mestres diziam. Mas para eles a liberdade significava o direito de se entregar à imoralidade sexual, à embriaguez, a todo tipo de corrupção. Para eles a liberdade era libertinagem, para esses falsos mestres. E Pedro, ele rebate tais acusações, e ele sustenta que o ensino apostólico não tinha nada a ver com ideias próprias dos apóstolos, com ideias por eles, apóstolos, inventadas, mas pelo contrário, as ideias daqueles mestres se originavam em suas próprias mentes. E essa liberdade espiritual que eles falavam, na verdade, conduzia a uma degradação moral. Esse era o contexto quando Pedro escreveu as suas cartas. Vamos à leitura agora de 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, então pode se alegrar por isso. Como é maravilhoso a gente ler a palavra, não é verdade? Muito bem, Pedro começa. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, que pode ser traduzida aqui também a mente esclarecida, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, continua Pedro, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo
Pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, em primeiro lugar, para Te glorificar, louvar o Teu nome santo e maravilhoso. Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Senhor. Tu és a razão da nossa existência. Tu és aquele, meu Deus, em que nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu amor, a Tua bondade. Senhor, traz para os nossos corações nessa noite o discernimento da Tua palavra. Ela se discerne espiritualmente, porque ela é sobrenatural. Então traz, Senhor, clareza, para que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro inicia a sua carta exortando os cristãos a entenderem 3 fatos importantes acerca de Deus e da promessa de sua vinda. O primeiro fato que Pedro chama a atenção, para que os seus leitores possam compreender, é que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós lemos o capítulo todo, vamos agora fracionar esse capítulo. O versículo 1 a 4 diz: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente esclarecida, para que vocês se lembrem. Eles já sabiam, mas eles precisavam ser despertados. Eles precisavam trazer de dentro da sua memória aquilo que Pedro estava começando a falar com eles, para que vocês se lembrem, versículo 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Eu vou parar aqui. Nas últimas décadas, queridos, a igreja brasileira tem vivido de forma muito confortável, não só a igreja brasileira, do mundo inteiro, mas eu quero me ater ao Brasil.
Esse conforto que a igreja brasileira tem tido nas últimas décadas, traz um grande perigo, trouxe um grande perigo, que é o perigo da acomodação, porque é fácil para o cristão se acostumar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não serve para nós nos acostumarmos com ela, porque é Deus falando. E na hora em que eu me acostumo com a palavra de Deus, significa que eu não estou mais meditando no que Deus está dizendo. Eu corro o risco de não perceber a voz de Deus, a mensagem que Deus está me dando. Portanto, eu não posso me acostumar com ela. É muito perigoso. Jesus, ele fez um enorme sacrifício para que nós tivéssemos a verdade da palavra e a liberdade de colocá-la em prática. Frequentemente nós deixamos de dar valor a ela. Para nós é de graça, mas para ele o preço foi muito alto. Deus, criador de todas as coisas, se fez homem, tomou a forma da criatura, se humilhou na forma de homem, voluntariamente, e aqui neste mundo, se submeteu a ser perseguido, a ser preso, torturado, morto de uma forma cruel, a mais cruel que poderia existir, e a mais vergonhosa que existia na época, por amor a nós, pagando o preço que nós deveríamos ter pago. Naquela cruz, Jesus olhava adiante, e eu creio que Ele nos via aqui nessa noite, e dizia: vai valer a pena. Para Ele o preço foi alto, para nós é de graça. A igreja precisa ser despertada, a fim de não viver em uma letargia espiritual que a conduza à perda da expectativa da segunda vinda de Jesus, ou seja, perder de vista a grande esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? A grande esperança da igreja é a volta do nosso Senhor. É exatamente essa, quando Ele vem nos buscar para estarmos com Ele na glória. Precisamos ser despertados. Talvez, queridos, por já ter transcorrido tanto tempo e Jesus ainda não voltou, há uma tendência da igreja se esquecer dessa que é a esperança do crente, a sua volta, a volta de Jesus. Os falsos mestres, eles diziam que Jesus não voltaria, que isso era conversa dos apóstolos. E Pedro, ele se esforça para convencer os seus leitores que o dia do Senhor não foi inventado pelos apóstolos. Os profetas ensinavam sobre isso e o próprio Senhor Jesus também o fez. E ele fala isso na carta dele, no versículo 2 de 2 Pedro. Desde os dias de Enoque, queridos, Deus avisou que o julgamento virá. O livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, fala sobre isso. Vários profetas também o fizeram, advertindo que o mundo seria julgado. Isaías capítulo 2, versículos 10 a 22, capítulo 13, versículos 6 a 16, Jeremias capítulo 30, versículo 7, Daniel capítulo 12, versículo 1, Amós capítulo 5, Sofonias, Zacarias 12 e tantos outros trechos. Os profetas já avisavam do dia do Senhor. Jesus Cristo falou sobre esse dia também no seu sermão no Monte das Oliveiras, Mateus 24 e 25, Lucas capítulo 21, Jesus fala sobre isso, o dia do Senhor. Paulo falou sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. João descreveu sobre esse dia terrível em Apocalipse 6 a 19. Por que terrível? Porque nesse tempo a ira de Deus será derramada sobre todas as nações, e Satanás terá liberdade de agir livremente, expressando toda a sua maldade, toda a sua ira. Mas esse dia culminará com a volta de Jesus Cristo em glória e vitória. Aleluia. Onde estará a igreja nesse período? Muitos creem que o povo de Deus será levado para os céus antes desse grande e terrível dia do Senhor.
Deixem-me aqui abrir um parênteses para expor as 3 posições doutrinárias acerca do que acontecerá com a igreja nesses últimos dias. Existem 3 doutrinas acerca disso. A primeira doutrina diz que a igreja será arrebatada antes e encontrará o Senhor nos ares. A segunda doutrina diz que a igreja será levada no meio desse período. A terceira doutrina, a terceira corrente doutrinária diz que a igreja estará aqui durante esse período e somente será levada no final do período. Mas, queridos, as 3 perspectivas quanto ao tema, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois desse período, não devem criar problemas entre nós, o povo de Deus, porque cada uma dessas doutrinas é defendida por homens sinceros, fiéis, leais a Deus, que buscam a sua presença, que buscam compreender a palavra do Senhor, pessoas boas e piedosas. Portanto, essa posição doutrinária não pode e não deve causar divisão. O importante mesmo é estarmos preparados e com a expectativa de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Isso é o que importa. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Pedro, assim como Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo, adverte que antes do dia do Senhor surgirão escarnecedores que negarão a palavra. São pessoas que tratam levianamente um assunto tão sério. Hoje não é diferente. A história bíblica, ela tem relatos de que isso também aconteceu no passado, como por exemplo no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra. Os apóstatas, escarnecedores, eles zombam da palavra, porque eles desejam continuar vivendo em pecado. Em 2 Pedro, no capítulo 2, que nós não lemos hoje, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que esses falsos mestres, eles cultivam imundas paixões, e eles seduzem pessoas fracas por meio de paixões carnais. Paixões carnais não tem só a ver com a área sexual, não. Os desejos carnais envolvem poder, envolvem dinheiro, envolvem fama a qualquer preço. Aquilo que acontecia naquela época, desde a época de Noé, continua acontecendo hoje. Nós vemos ainda aí falsos mestres, aonde olham para as ovelhas simplesmente como provedoras de lã, para que eles tirem proveito delas. Não é fato novo. Contudo, queridos, a palavra de Deus, ela ainda é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nela nós podemos confiar. O dia do julgamento virá sobre o mundo, e Jesus Cristo voltará para estabelecer o seu reino glorioso. É fato, é bíblico, está avisado desde os dias do profeta. O segundo fato que Pedro quer enfatizar aos seus leitores é que a obra de Deus, ela é coerente, ela tem harmonia. Capítulo 3, versículos 5 a 7. Pedro escreve: mas eles, os apóstatas, os falsos mestres, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro cita 2 acontecimentos históricos que comprovam as suas afirmações. Primeiro, ele cita aqui a obra de Deus na criação do mundo. E o segundo acontecimento é o dilúvio que aconteceu no tempo de Noé. Ele diz no versículo 5
que Deus criou o mundo. E no versículo 6 ele diz que houve o dilúvio. O dilúvio, quer dizer, ele foi um acontecimento real, mas foi um acontecimento também ilustrativo do dia do julgamento divino. Deus criou os céus e a terra por meio da sua palavra. O mesmo Deus que criou o mundo por meio da sua palavra, também pode intervir no mundo e fazer o que bem entender. Ele é Deus. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é verdadeira, e que ela tem mensagens que edificam, mensagens que botam a igreja somente para alegria, mas tem mensagens também que botam para reflexão, para que nós tenhamos uma alegria real, alcançando algo que numa leitura inicial ou descompromissada não poderíamos entender. E é isso que o dia do juízo fala, o dia do Senhor fala. Deus, queridos, Ele tem o poder para intervir a qualquer momento e realizar a sua vontade. Ele pode mandar chuva, mas Ele também pode mandar fogo do céu. No Salmo 115, versículo 3, o salmista diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Não há impossível para Deus. A mesma palavra, queridos, que criou e sustenta o mundo, o mantém coeso no presente, guardado para o dia do julgamento. Deus, Ele é capaz de intervir na história. Ele fez no passado e Ele fará outra vez, e faz. Nada foge do seu controle, nada. O terceiro fato que Pedro traz à memória dos seus leitores é que a vontade de Deus é misericordiosa. Versículos 8 a 10. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Os escarnecedores não entendiam a natureza eterna de Deus, nem a sua misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. Deus não estava atrasado no seu cronograma. Deus, Ele adia a vinda do Senhor e o grande julgamento de fogo, porque Ele é longânimo, e Ele deseja dar aos pecadores perdidos uma oportunidade de serem salvos. Ele demonstra misericórdia para com todos, mas nem todos serão salvos. A longanimidade de Deus significa a demora em se irar. Ele é longânimo. Eu pessoalmente fui muito abençoado por essa característica, essa natureza de Deus. A longanimidade de Deus fez com que eu não destruísse a minha própria vida muitas vezes, dando oportunidade de arrependimento, falando conosco, mostrando o erro. E se você parar para pensar, certamente aconteceu com você também. Aleluia. Misericórdia para com todos, mas nem todos serão salvos. Pedro não está defendendo aqui o universalismo. Ele não está dizendo que todos os homens, sem exceção, serão salvos. Ele está se referindo ao povo de Deus. Deus tem um povo escolhido na eternidade, e é em favor desse povo que Jesus morreu na cruz. Esse povo precisa ser chamado para o Evangelho. E o que Deus está fazendo agora é dando oportunidade para essas pessoas escutarem o Evangelho e serem salvas. Talvez alguém aqui nessa noite, que não entregou a vida a Jesus ainda, que está aqui nesse auditório, esteja tendo esta oportunidade. O escritor sagrado de Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 a 10, não vai ser projetado, só
Escutem o que é que está escrito. Ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. O que Deus está dizendo: se hoje escuta a minha voz, não endureça o coração. Aleluia. E ele compara com o que aconteceu com os antepassados no deserto, quando Deus tirou o homem, o seu povo, lá do cativeiro do Egito, da prisão, da escravidão no Egito. Ele tira esse povo, conduzido por Moisés. Esse povo sai de lá, chega em frente ao Mar Vermelho. Faraó, arrependido de ter deixado o povo ir, vem perseguindo esse povo. Deus abre o mar, o povo passa em terra seca, o mar se fecha, submergindo o exército de Faraó. O povo entra no deserto, 40 anos recebendo provisões miraculosas, milagrosas de Deus. 40 anos Deus mandando comida, maná do céu. 40 anos Deus dando água. 40 anos onde não teve uma doença, uma gripe, uma dor de dente, uma dor de cabeça. 40 anos onde a roupa crescia junto com o corpo. 40 anos sendo beneficiado, vendo o poder de Deus. Mas quando chegam diante de Canaã, a terra prometida, que Deus havia dito: olha, vocês vão entrar nessa terra, é de vocês, eu dei para vocês. E ali diante daquela terra, aquele povo olha e diz: olha, a terra realmente é muito boa. Aqui mana leite e mel. Mas é uma terra de gigantes, nós não podemos entrar, não dá para nós entrarmos, nós nos víamos como gafanhotos diante daqueles gigantes. A incredulidade que tentou a Deus. E por conta dessa incredulidade, aquela geração não entrou na terra prometida, com exceção de 2 homens que não perderam a fé, Josué e Calebe. Vocês conhecem a história. O que o escritor sagrado diz é: se você escuta a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o coração. Coração endurecido gera incredulidade. Deus teve a mesma longanimidade nos dias anteriores ao dilúvio. 1 Pedro 3,20, nós vimos isso. Ele viu a violência, a perversidade do ser humano, e ele poderia ter julgado o mundo inteiro imediatamente naquela ocasião. No entanto, ele reteve a sua ira, e em vez disso ele enviou Noé como pregador da justiça. Sabe, queridos, o que acontecia na época de Noé era uma degradação tamanha que Deus não podia mais suportar. E eu pergunto: o que é que está acontecendo na época atual? Deus é longânimo, está dando oportunidade de arrependimento. Da mesma forma, Deus esperou pacientemente enquanto Abraão intercedia por Sodoma. E a Bíblia diz que se ali existissem pelo menos 10 justos, Deus não teria destruído aquele lugar. Promiscuidade no nível máximo em Sodoma e Gomorra. Deus mandando Abraão, mandando que a mensagem chegasse lá, pregando o arrependimento. Ei, se arrependam, larguem esses pecados. E ninguém dava ouvidos. Me perdoem a sinceridade, mas eu particularmente acho que hoje nós temos a pior geração cristã de toda a história. Tudo é relativo. O pecado não deixou de ser pecado. Para tudo há uma justificativa, há uma teoria do politicamente correto. Cristãos não conseguem mais, na sua maioria, separar-se como trigo no meio do joio.
Sodoma e Gomorra, comparado com hoje, talvez seja jardim da infância. Abra a internet, mídias sociais, YouTube, está tudo estampado, você não precisa procurar. Na hora que você abre, ela salta aos seus olhos. Deus é longânimo, queridos, com os pecadores perdidos, porque alguns deles vão tomar parte do seu povo, alguns deles vão crer e vão ser parte do seu povo. Nós não sabemos quem eles são, cabe a nós procurar, pregar a palavra e ao mesmo tempo confirmar a nossa própria eleição. Existe uma responsabilidade individual, não transfira tudo para a responsabilidade de Deus, porque existe a responsabilidade do homem. Eu falava hoje de manhã que quando o pastor Armando, o pastor José Edson, o pastor Simô, o pastor Hamilton, o pastor Daniel, ou qualquer irmão que ocupa aqui esse lugar para pregar a palavra, inclusive eu, a gente sempre faz um apelo no final, um convite no final da pregação: ei, você não entregou a vida a Jesus ainda? Venha, entregue agora, aproveite esse momento, porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um segundo. Mas, queridos, a rigor, não deveria ser nem necessário isso, porque se a palavra fala ao teu coração, você mesmo era aquele que deveria se levantar e já vi, eu quero esse Jesus. Mas nós fazemos isso e vamos continuar fazendo, como uma forma de estimular você, de encorajar você a tomar um passo de fé, a sair da zona de conforto. Pedro, depois de refutar as declarações dos falsos mestres, queridos, ele reafirma a certeza da vinda do dia do Senhor. Ninguém sabe quando será, pois ele mesmo diz que ele sobrevirá como ladrão. O ladrão não avisa as suas vítimas quando irá agir. O ladrão não manda um WhatsApp, não deixa um recado na sua caixa de correio dizendo: ei, vou te assaltar hoje, 2 horas da manhã, me espere aí. É de repente, é quando menos se espere, e assim será o dia do Senhor. Por isso que não se pode perder tempo. Eu ontem recebi um vídeo da internet que dizia exatamente isso, que nós não sabemos quando será o último abraço que nós daremos a alguém. Nós não sabemos quando será a última palavra de amor. Nós não sabemos quando será a nossa última refeição. Nós não sabemos. Portanto, não percamos tempo. Não procrastinemos, principalmente no que se refere a assuntos espirituais, e mais ainda quando envolve a salvação. Vocês devem ter visto tantos e tantos vídeos na internet, eu vi muitos, e muitos, e muitos, onde a pessoa está aqui, está uma vida normal, de repente, pá, cai morta, morte súbita. Tiago diz no seu livro, o livro de Tiago diz que a vida é como um sopro de vapor, que aparece e logo desaparece. Ele compara aí, é como uma panela de pressão. Na hora que alivia a válvula, o vapor aparece e no instante desaparece. Sobre esse dia da vinda do Senhor, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3. Ele diz: quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Não sabemos quando acontecerá, mas sabemos que acontecerá. O dia ninguém sabe quando será. Mas prestem atenção, o cristão, ele vive na expectativa de que a volta de Jesus ocorra a qualquer instante. Amém?
Paulo esperava a volta de Jesus para o seu tempo. E Paulo talvez era o maior de todos os apóstolos. Os fundadores da igreja, os pais da igreja, esperavam a volta de Jesus para o seu tempo. Os puritanos esperavam a volta de Jesus para o seu tempo. Do mesmo modo, nós precisamos esperar a volta de Jesus para os nossos dias. E como será essa destruição? Eu quero levantar aqui uma hipótese, considerada por alguns estudiosos da palavra. Não estou afirmando que será assim. Vou trazer essa hipótese para que nós possamos perceber o tamanho do poder de Deus e como é fácil para Ele fazer qualquer coisa, inclusive destruir o mundo se Ele quiser. Em 2 Pedro 3,10 está escrito, nós lemos várias vezes hoje à noite: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Prestem atenção. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Esses estudiosos, queridos, creem que Pedro estava se referindo a uma energia atômica sendo liberada por Deus. O termo traduzido por grande estrondo significa um som sibilante e estalante. Quando a bomba atômica foi testada no deserto de Nevada, vários repórteres afirmaram ter ouvido um chiado ou um estalo. O termo grego que Pedro emprega costuma ser usado aqui em referência ao barulho feito pelas asas de um pássaro ou o silvo de uma serpente. Está provado pela ciência, queridos, que existe energia atômica, escutem, energia atômica, guardada dentro dos elementos que constituem o mundo. A energia atômica, ela é liberada em uma reação nuclear, nós sabemos disso. É algo que acontece nos átomos, as nossas aulas de química antigamente. Algo que acontece nos átomos. O átomo é a partícula fundamental que compõe a matéria. A matéria, qualquer matéria, é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Vocês estão comigo? Sim. Ou seja, Deus pode, se quiser, pode provocar uma reação nuclear em todas as matérias, em toda e qualquer matéria, porque todas elas são compostas de átomos e cada átomo tem um núcleo. Que Deus tremendo. Isso só para entender que Deus tudo pode. A palavra diz, pela mesma, 2 Pedro 3,7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Dos ímpios. Outras traduções dizem que eles estão entesourados para o fogo, mas somente Deus pode liberá-lo, ninguém mais. Certamente que existirão ainda muitas guerras, mas não serão elas que destruirão o mundo. O mundo como um todo não. Quem fará isso será Deus. Ele fará vir o julgamento. Ele disse, está em Isaías 13:11, castigarei o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Castigarei ele. Ocorrerá a destruição da terra e do céu atmosférico ao seu redor, ao nosso redor. E eu fico pensando, queridos, e aonde estarão as grandes obras dos homens? As grandes invenções, as grandes criações que os tornam tão soberbos, tão cheios de jactância, de orgulho, serão todas destruídas. Mas após isso, diz a palavra, no versículo 13,
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Queridos, nós somos o povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, tudo o que eu estou dizendo é simplesmente para que você se atente para tudo isso, para que você esteja preparado, você e eu estejamos preparados para tudo isso, vivendo da forma que Pedro recomenda, e não para ter medo. Sabe por que nós não precisamos ter medo? Porque essa é a nossa esperança, é a volta de Jesus, é para isso que nós vivemos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus mesmo. Não há o que temer, o povo de Deus não precisa temer. O noivo virá buscar a noiva, e a noiva é a sua igreja. É isso que a noiva espera. É ou não é? Quando a mulher ficou noiva, ela espera ou não espera que o noivo venha pegá-la, venha buscá-la? Ela espera ou não espera o casamento? Ela espera ou não espera estar com ele a vida eterna, a vida toda? É o que nós esperamos como igreja do Senhor. Terminadas todas essas explicações que Pedro fala, todos esses fatos que Pedro procura trazer à memória da igreja, ele faz algumas exortações importantes. Primeiro, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Está escrito lá, versículo 11: visto que tudo será sem desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos, já lemos isso. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça, onde não há corrupção, onde não há doença, onde a própria luz de Jesus ilumina. Aleluia. Portanto, queridos, enquanto esperam estas coisas, continua Pedro, empenhem-se, esforcem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O texto está descrevendo uma atitude de empolgação e expectativa ao aguardarmos a volta do nosso Senhor. Empolgação e expectativa. Amém. Não podemos perder isso de vista. É a esperança do cristão, é a esperança do crente. Conduta pessoal diligente, conduta pessoal caracterizada, queridos, pela santidade, pela piedade. Lembrando que nós somos peregrinos e forasteiros, a caminho de um mundo melhor, criado por Deus. Devemos amar a vinda do Senhor. E a forma de se ter esse amor, queridos, é guardar no coração essa promessa, a promessa da sua vinda. A segunda exortação que Pedro faz para os seus leitores: procurem ganhar os perdidos. Hoje é dia de salvação e não de julgamento, não ainda de julgamento, e sim de salvação. Nós devemos ser diligentes e fazer o possível de levar essa palavra para aqueles que ainda não a ouviram. Nós não sabemos por quanto tempo o Senhor será longânimo para com um mundo perverso. Não se deve abusar da sua graça. Terceiro conselho de Pedro: cresçam espiritualmente. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Pedro, ele conclui dizendo que nós devemos nos guardar para não sermos levados pelo erro. O conhecimento do nosso Senhor é fundamental, mas para que nós possamos ter a proteção, nós precisamos estar alertas para que esse conhecimento não nos torne excessivamente confiantes e nós esqueçamos da advertência que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Alguém já disse que a estabilidade do cristão vem de sua fé na palavra de Deus, de seu conhecimento da palavra e de sua capacidade de usar a palavra nas decisões práticas da vida. Repetindo, a estabilidade do cristão depende aqui de 3 coisas: a sua fé na palavra de Deus, o seu conhecimento da palavra de Deus e a sua capacidade de usar essa palavra nas decisões práticas da vida. Isso é o que traz a estabilidade do cristão. A tradução de 2 Pedro 3,18, a primeira parte do versículo é: estejam constantemente crescendo. A vida cristã, você tem que caminhar, nós não podemos parar. Ela é uma caminhada, nós não temos a possibilidade de parar, porque se nós pararmos, nós retrocedemos. Sem nem perceber, nós retrocedemos, por isso é uma caminhada. É uma caminhada constante, crescente. Nós glorificamos a Jesus Cristo quando nós crescemos em graça e conhecimento, já que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Como nós vimos, queridos, a mensagem principal de 2 Pedro 3 é a importância de uma fé perseverante e da expectativa do retorno de Jesus. Uma fé que persevera e a expectativa da vinda do nosso Senhor para nos buscar, para estarmos com Ele na glória. Pedro exorta seus leitores a se manterem firmes e alertas contra os falsos mestres e a viverem suas vidas de acordo com os ensinamentos de Jesus. Pedro lembra também que a paciência de Deus não deve ser vista como uma desculpa para a falta de uma mudança pessoal ou para a negação da sua volta. Porque Deus é paciente, é longânimo, então eu posso deixar para amanhã. Porque Deus é paciente, é longânimo, eu vou pensar aqui, meu irmão, em tudo que tu está dizendo. Semana que vem eu decido se eu vou ou não para Jesus. Misericórdia. Jesus vem. A pergunta que eu faço: onde estaremos quando Deus destruir o mundo? Vivendo em função de coisas passageiras que vão ser totalmente destruídas? Ou fazendo a sua vontade? A decisão, queridos, ela é individual e tem que ser tomada já, agora. Não perca tempo. Alguns ainda hoje acham que vai demorar décadas ainda para Jesus voltar, quem sabe séculos. Será? Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, ele dá os sinais da sua vinda. Todos eles estão acontecendo e nós estamos vendo, mas eu quero trazer uma estatística real de um dos sinais, só um, já que nós não temos tempo para trazer outros. É o aumento do número de terremotos significativos em todo o mundo, com magnitude acima de 6 na escala Richter. A magnitude acima de 6, cada número desse, à medida que vai subindo, aumenta o poder destrutivo dos terremotos. Então, só magnitude acima de 6. Perceba o gráfico. Talvez você não esteja conseguindo ler, mas eu vou ler para você. Essa linha de baixo é o ano. Essa daqui, que vai de 0 a 20, é a quantidade de terremotos em milhares. Se você perceber, desse ano aqui, até mais ou menos o ano de 2002, nós temos uma linha estável de em torno de 2.000 ou menos terremotos ao longo desse período de 64 anos. Em 64 anos, uma média de 2.000 terremotos a cada ano. Agora vejam o que acontece a partir do ano de 2006 a 2022. Um período de 16 anos.
O gráfico ele é crescente, ele sai de uma média de 2.000 terremotos por ano e chega a quase 18.000 terremotos, num curtíssimo espaço de tempo. Jesus disse que isso aconteceria. A intensificação desses fenômenos, não só em quantidade, como também em gravidade, em severidade. Vamos ver um outro gráfico ainda sobre os terremotos. Esse segundo gráfico, ele já está falando do aumento do número de terremotos, agora considerando do grau 3 a 9 na escala Richter. O grau 3 é o terremoto que não é tão destruidor assim, e vai subindo e vai ficando mais destrutivo. Mas vejam, não precisa nem comentar. Vejam o que acontece ao longo do tempo. Olha o incremento desse fenômeno que está acontecendo ao longo do tempo. Em 1979, menos de 10.000, talvez 7.000 aqui no gráfico, considerando desde a magnitude 3 e não da 6 como no gráfico anterior. Em 79, menos de 10.000. 2021, mais de 60.000. Quase 70.000. Agora veja como esse gráfico está se comportando. Ele não tem uma linha uniforme, ele dá saltos crescentes. Será que Jesus vai demorar muito? Eu estou falando de um fenômeno. Eu não estou falando das guerras, das pestes. Eu não estou falando da promiscuidade, eu não estou falando da apostasia, eu não estou falando da crueldade humana, eu não estou falando de tudo que a gente está vendo e que está acontecendo. E se eu falar disso tudo, você vai sair aqui da tenda já olhando para o céu. Mas essa é a nossa expectativa, a volta do nosso Senhor e Salvador. Sabe, queridos, existem mensagens que são necessárias pregar e que eu sei que muitos ficam um pouco assustados. Volto a dizer, não é para você ficar assustado. Se você é salvo em Jesus, fique tranquilo e tenha essa expectativa. E em breve, eu creio que em breve a igreja vai passar pelo melhor período da sua história. A perseguição. Sim. O melhor período da história da igreja é o período da perseguição. Sempre foi assim. O sangue dos mártires em Roma regaram o evangelho que nós temos hoje. A perseguição gera fé. A perseguição gera providências de Deus, gera milagre de Deus, gera fortalecimento. Ah, mas eu estou com medo dessa época chegar. Não temas, Jesus disse isso. Ele nos dá a capacitação sobrenatural. Nós nunca sentimos tanto a presença de Deus como sentiremos quando a igreja for perseguida. Essa perseguição não vai acontecer da mesma forma em todos os lugares. Como hoje não acontece da mesma forma em todos os lugares. Hoje temos países como Nigéria, Coreia do Norte, Afeganistão, onde cristãos são queimados vivos diariamente. Não há liberdade de estarmos aqui como estamos hoje. Mas em todos os lugares acontecerá perseguição, muito maior do que nós temos visto. Nós vamos encerrar. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor para vir aqui para cima. Vamos louvar a Deus, queridos. Durante o louvor, pense no que Deus falou com você nessa noite. Vocês que estão aqui, esse auditório está lotado. Vocês que estão na internet. Tudo que nós fazemos aqui, nesse lugar, é reverberar a palavra. Nós somos caixas de som, aonde pega aqui a palavra de Deus e simplesmente fala para os nossos amados irmãos. Pensem um pouco sobre o que Deus falou nessa noite para você.
e tome as decisões corretas. Durante o louvor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus, porque você ouviu a voz do Senhor e você não endureceu o seu coração, você vai ter toda a liberdade de fazê-lo. Em seguida nós vamos orar e nos despedir, glorificando o nosso Deus. Amém? Aleluia.